Olá, meu nome é Cristiano Curidilli, sou advogado e vim aqui falar para vocês sobre a consulta de contribuintes 139 de 2023, proferida pelo Estado de Minas Gerais, interpretando a questão da tomada de crédito de ICMS dos fertilizantes quando da compra da mercadoria há redução de base de cálculo e quando há também redução da base de cálculo quando da venda da mercadoria. Nessa consulta de contribuintes, o Estado de Minas Gerais entendeu que o crédito de ICMS da compra que teve redução de base na operação anterior deve ser reduzido na proporção da redução da base de cálculo. No caso de fertilizantes, nós estamos falando de uma redução de 88,89% da base de cálculo. Então, a referida solução de consulta, ela dá um exemplo numérico em que ela fala o fabricante vende o fertilizante ao revendedor por R$100.000, destaca na nota a base de cálculo reduzida em 88,89%, no total de R$11.110, aplica a alíquota interna de 18% e destaca R$1.999,80. O revendedor, por sua vez, que adquiriu essa mercadoria por R$100.000, a revende por R$103.092,78 e aplica, quando dessa venda, a redução da base de cálculo em 88,89%, que dá uma base de cálculo do ICMS de R$11.453,61, aplicando a alíquota de 18%, totalizando um ICMS destacado na nota de venda do revendedor, no total de R$ 2.061,65. Na interpretação do Fisco Mineiro, o crédito destacado na nota de R$ 1.999,80 deve ser reduzido em 88,89%, de modo que o total do crédito está limitado a R$ 222,18, que é exatamente o valor de 11,11% do crédito original, tendo em vista a redução de 88,89%. Considerando o débito destacado na nota de R$ 2.061 e o crédito autorizado pelo Estado de Minas de R$ 222, o ICMS a pagar nessa operação é de R$ 1.839,47 na visão do Fisco Mineiro, exarada na consulta de contribuintes 139. Bom, essa solução de consulta, ela, no nosso entender, é equivocada, porque ela desconsidera o fato de que já houve redução de base de cálculo na mercadoria comprada lá pelo fabricante, de modo que reduzir de novo o crédito de ICMS, eu vou ter uma dupla redução. De modo que o que era para ser um benefício fiscal, que a redução de base de cálculo de ICMS é um benefício, é para reduzir a carga tributária, ela vai acabar aumentando a carga tributária. Eu vou demonstrar isso para vocês. Se a gente faz a mesma operação sem considerar qualquer tipo de redução de base de cálculo, nós temos os seguintes valores. O fabricante vende por R$100.000, alíquota interna de 18, crédito de R$18.000 para o revendedor, que compra a mercadoria por R$100.000 e a revende pelos mesmos R$103,92,78. Aplica a alíquota de 18% e destaca na sua nota fiscal o ICMS de R$18.556,70. Como ele teve um crédito de R$18.000, o valor do ICMS a pagar é de R$556,70. Ou seja, sem o benefício da redução da base de cálculo, essa operação custaria para o revendedor R$ 556,70 a título de ICMS. Com a redução de base na interpretação do Fisco Mineiro, esse valor sobe para R$ 1.839. Como que uma redução de base de cálculo com um benefício fiscal que é criada pelo legislador com a intenção de reduzir a carga tributária da operação faz com que o tributo aumente de 556 para 1.839, um aumento de mais de 330%. Obviamente, essa interpretação tem algum equívoco, e é isso que nós estamos demonstrando aqui. Se a intenção do legislador, o tributo seja reduzido em 88,89%, significa dizer que a tributação deve ocorrer em 11,11%, que é a diferença de 100% menos 88,89%. Se a gente pegar o valor do ICMS que seria devido sem nenhum benefício fiscal, que é o valor que eu acabei de calcular com vocês, de R$ 556,70, e aplicar sobre ele a redução de 88,89%, nós vamos atingir o valor de R$ 61,85, que é exatamente
o valor que na interpretação do contribuinte é o que ele deve, que é a diferença entre o ICMS de compra e o ICMS de venda destacado nas notas fiscais com as respectivas reduções de base de cálculo, R$ 61,85. Isso sim é coerente. A legislação, vou repetir, a tributação sem nenhum benefício seria de R$ 556,70 no exemplo dado na solução de consulta. Se eu tenho um benefício de redução de 88,89% da base de cálculo, esse benefício tem que se refletir no valor do ICMS a pagar na mesma proporção, de modo que o valor corretamente devido seria R$ 61,85 e não R$ 1.839,47, como entende o fisco mineiro. Para finalizar, eu vou chamar a atenção dos senhores que essa interpretação do Estado de Minas é uma interpretação isolada entre as unidades da federação. Vários estados, como por exemplo Goiás, Bahia, Paraná, têm legislação própria e clara e específica de quando eu compro um produto que já vem com redução de base de cálculo, se na saída a redução for no mesmo percentual, não há que se falar em estudo de crédito, como quer o Estado de Minas Gerais. A título de considerações finais, eu destaco o seguinte: quem é penalizado com essa equivocada interpretação do Estado não são as revendas de fertilizante, é o produtor rural, é o consumidor final desse produto. Toda a cadeia do agro, o alimento que chega para o consumidor final está onerado por essa indevida interpretação do Estado de Minas Gerais, que poderia ser facilmente corrigida com 3 atitudes, e qualquer uma delas poderia corrigir esse problema. A primeira seria uma alteração legislativa, deixando claro, nos termos da legislação do Paraná, que eu não tenho que ter a redução da base de cálculo quando na compra já haja essa redução. A segunda alternativa seria através de um decreto do governador, alterando o regulamento de ICMS, prevendo a mesma coisa que poderia estar previsto na lei. O crédito não deve ser reduzido quando eu tenho redução na compra da mercadoria também. E um terceiro e último ato que resolveria esse problema seria a mudança de interpretação da Secretaria de Fazenda através de um pronunciamento oficial a resposta a uma nova solução de consulta. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.